Sejam muito bem-vindos ao Verso do Direito, um pensar além da norma. E o episódio de hoje é sobre família, educação e religião. A nossa convidada especialíssima que topou esse encontro, e eu tenho o privilégio de chamá-la de Mãe Carla, e assim a chamarei neste episódio, uma sacerdotisa incrível, mas sobretudo ela é pedagoga, psicopedagoga e presidente da família Arque. Mãe Carla, seja muito bem-vinda. Bom, Desirê, quero agradecer o convite por estar aqui, que possamos ter esse diálogo que vai contribuir com a sociedade. Muito bom. O porquê que eu escolhi a Mãe Carla para estar conosco? Não somente pelo fato da Mãe Carla ser sacerdotisa de uma religião de matriz africana, umbanda e culto iorubá, mas também, sobretudo, pelo fato da Mãe Carla estar inserida no meio educacional. E nós entendemos como pilares do desenvolvimento humano a família e a educação. A escola é uma segunda casa. Por vezes nós passamos mais tempo dentro de uma escola do que dentro da própria casa. E para aqueles que possuem fé e religião, o espaço religioso ele serve como um espaço de acolhimento das maiores dores. Acredito que em momentos poucos procuram a religião e momentos de plena felicidade apenas, né, Mãe Carla? Sim. O que a senhora tem a nos dizer dessa integração família, educação e religião? O que a mãe enxerga desse espaço? Doutora Desirê, nós podemos pensar desses três espaços, né? Religioso, escolar e familiar, eles se integram, né? Porque a família está dentro de um contexto religioso e ela está no contexto escolar. Então, esses três núcleos, eles vêm para formar esse sujeito, né? Para trazer ensinamento, conceitos, um sujeito autônomo dentro para a sociedade. Então, para mim, hoje, olhando essas três vertentes, elas se contemplam para uma educação social também, familiar e educacional. Um dos seus trabalhos, mãe, é junto à família Arque. Amor, respeito e caridade. Sim. Correto? Sim. E nesse seu trabalho, a mãe está à frente como presidente e atende as famílias em situação de vulnerabilidade. Pensando nessas famílias de situação de vulnerabilidade, é possível haver uma observância desses núcleos familiares com filhos e que esses filhos estejam em violações de direito, como, por exemplo, não ter acesso à educação? Vamos pensar nesse contexto, doutora Desirê. Não é só nesse trabalho como presidente da familiar que estou diretamente ao território, né? Então, quando nós estamos no território, nós estamos diretamente com esse sujeito, nós estamos direto com a realidade, né? E quando estamos lá, nós levantamos os dados das violências que a família, vou começar pela família, ocorre. Porque a criança, ela é só um sujeito que está sofrendo essas violências, que já ocorreu com essa mãe, ou com esse pai, ou com essa avó. Porque na história nós vemos a reprodução da vulnerabilidade social e familiar. Então, quando eu estou no território, nós percebemos a falta de informação, a falta da política pública efetiva no território. Então, olhando para isso, aí você vai trazendo, quando você está no território, aí as margens dela, ela vem automaticamente para a educação. Aí quando eu estou na escola, eu tenho a vivência do que eu estou vendo no território, porque o território, essa comunidade vem para a unidade escolar, correto? Correto. Quando ela vem para essa unidade escolar, aí vem as deficiências, né? E o que a unidade escolar promove para essa criança ou para esse adolescente nesse ambiente? Dentro do seu trabalho como psicopedagoga, correto? Pedagoga,
O seu trabalho é com crianças em fase de primeira infância? Qual é a idade dessas crianças? Eu trabalho já há cerca de 15 anos com a educação, a primeira infância, que a gente fala que a primeira infância é dos 4, não é a primeira infância, é o ensino fundamental 1, que é dos 7 aos 10 anos. Ok. A educação infantil 1, nós pensamos do maternal até os 4 anos, 5 anos, Ok. 6 anos. E olhando para esse público que é atendido na unidade escolar, crianças de 7 a 10 anos, né? E, na verdade, aí eu também tenho formação para o ensino fundamental 2, na área de geografia, mas eu atuo mais no Fundi 1, que popularmente é falado. E quando se atende essa criança muitas vezes chega na escola com fome. Aí você olha, aí é que eu falo como um professor, o profissional da área da educação, ele não é só aquele que vai ter o papel acadêmico de ensinar. Ele vai ter que acolher, ele vai ter que ter uma escuta ativa, porque muitas crianças chegam com dor de cabeça, chegam falando que está com dor na barriga e você vai acolher. Por que que você está assim? Você dormiu bem? Você se alimentou hoje? E muitos que eu já vivi isso e vivo até hoje, não comi nada. É onde eu falo, então desça, vai se alimentar, depois você sobe. Então você vê quando eu relato que a comunidade, a ação social que está lá na ponta, ela traz para cá. Então a instituição escolar, ela acolhe essa criança nessa vulnerabilidade alimentar e que, consequentemente, vai ter as deficiências cognitivas, porque uma coisa está interligada à outra. E aí é onde nós temos que fazer dentro da unidade escolar um acompanhamento mais atencioso para esse sujeito, para que ele consiga ter o mesmo nível das demais crianças que têm uma alimentação, que têm uma estrutura familiar. E hoje nós temos isso muito assim, a dia na escola, na unidade escolar. Então eu falo, por isso que eu vou reforçar. A educação, as OCIPs que estão no território e a família, elas estão interligadas, e a religião também, porque quando a gente entra no ponto religioso, nós vamos entrar no ponto de acolhimento também, de uma escuta ativa. E esse acolhimento, ele não se dá só por um atendimento, às vezes espiritual, ele dá pela parte de alimentação, ele dá pela parte também de acolher esse sujeito nas suas vulnerabilidades. Porque a vulnerabilidade, ele vai perpassar por esses 3 locais, e é onde nós precisamos estar prontos para acolher. E para mim é de suma importância a escuta ativa e o acolhimento. Vamos falar de humanização. Nós precisamos trazer isso dentro da legalidade, dentro do poder público, a humanização que se perdeu. Nós estamos vendo isso no dia a dia. Sim. E a característica maior que eu observo, o time, né, dessa perda de humanidade, ela ficou mais evidente pós-pandemia e com a entrada da era digital. Sim. Né? Hoje eu posso estar ao seu lado só de corpo, mas até conversando contigo pelo WhatsApp. O diálogo vem se perdendo, a capacidade da escuta vem se perdendo. Todos querem falar de si. Poucos estão aptos a, de fato, escutarem o outro, ouvir as histórias dos outros. Precisamos nos identificar mais à escuta. Isso é necessário para a sua vivência e para a vivência do próximo. Mãe, é muito engraçado porque eu estava aqui com a pergunta e eu sempre saio do roteiro, tá? Isso é praxe, e o roteiro ele só serve como apoio psicológico, tá bom, mãe? Mas aqui a pergunta, né, que eu teria para te fazer, do ponto de vista pedagógico, como a insegurança alimentar e a falta de assistência básica afetam o aprendizado e o desenvolvimento de uma criança? Eu vou reforçar novamente essa fala, né? A falta de alimentação, ela impacta diretamente o sujeito, seja ele uma criança, seja ele um adolescente, ou seja ele um adulto, né? Mas na vivência que eu tenho
na escola, impacta muito a questão cognitiva, emocional e biológica. Sim. Não podemos esquecer muito o biológico, porque quando dá essa dor, né, como eu relatei, essa dor, a criança chega, eu estou vendo que ela está quieta, ela reclama de uma dor na barriga, eu vou perguntar, você se alimentou? Você dormiu bem? E ela diz, não me alimentei. Então a gente sabe que está uma dor ali biológica, né, física. Sim. E aí o cognitivo, né, porque essa criança está abalada, ela está com fome, ela está com dor. Então como que ela vai aprender? Então eu preciso primeiro acolher essa criança nessa deficiência que ela chegou, para depois a gente reforçar a aprendizagem dela e que tem uma defasagem. Hoje nós estamos com um número de crianças com níveis de 5, 6 anos, 7 anos que não está alfabetizada. E aí nós falamos dessa primeira infância que elas passam pelo poder público, né? Que ele é responsável pela primeira infância. E como que essa criança chega, né, com 7 anos, não alfabetizada inteiramente, mas ela não sabe escrever o nome, ela não conhece o alfabeto. Então, quando você reconhece essa família, que você vai encontrar com essa família, você vai dialogar com essa família, aí nós entramos realmente na questão da vulnerabilidade social, aonde a gente vê esses recortes dentro de um diálogo com a família. É uma reprodução desse processo, né, da falta de vestimenta, porque é um constrangimento muito grande. Uma criança chega muitas vezes suja na unidade escolar, ela chega que você percebe que ela não descansou aquela noite, e aí você manda chamar os pais. Nós sabemos que tem um conselho tutelar, mas todo esse processo é lento. Aí eu me pergunto às vezes, temos o conselho tutelar, né, que podemos denunciar, que a unidade escolar deve fazer isso, mas a gente tem a rede protetiva, mas isso é tão demorado. Sim. É muito demorado, doutora Desirê. Sim. E por que isso ocorre com tanta lentidão e frequência, né? E veja bem, a escola é um ambiente que mais identifica violação de direitos e agressões. Sim. A escola é um ambiente que ela consegue, é como se fosse um scanner, né, daquelas crianças. Ela consegue identificar se está havendo uma violência física, consegue identificar se está havendo uma violência psicológica e moral para aquela criança, por conta de marcas, né, e tudo mais. Isso acaba sendo muitas vezes comum. Passa a ser naturalizado, vamos dizer assim, hoje. Infelizmente. Isso é muito triste de ver, porque estão se naturalizando violências. E aí, o que a mãe bem pontuou, né? O porquê essa falta de eficácia, falta de agilidade. A gente tem um sistema que não dá conta pro tamanho da nossa sociedade. E aí o que nós estávamos conversando nos bastidores, que é uma pauta bastante complexa também, que é a questão do controle de natalidade. Qual é o interesse também do Estado de pautar esse tema também? A nossa sociedade está vulnerável, em grande parte, não tem condições, por vezes, de subsistência própria e está colocando filho no mundo. E sem ainda ampla divulgação de métodos contraceptivos, né? Então, isso é uma pauta delicada, mãe. Isso é uma pauta delicada, que a gente teria um outro podcast aqui para a gente abordar esse tema, mas isso precisa ser dito. Então, vamos pensar nesses atendimentos das OCPs dentro. Vamos pensar não na unidade mais escolar. Vamos para o território. Sim. Vamos para as organizações que são financiadas pelo governo público para fazer essas ações. E aí a medição que se há dessas políticas públicas, né, que são feitas para o resultado. Essa é a pergunta, é a lacuna que fica aí. Porque eu vejo dentro da comunidade, quando eu percebo uma mãe que eu faço uma entrevista e nós estamos ali atendendo, eu falo, você está indo no posto de saúde? Você está se cuidando? Então, é um atendimento muito próximo. Mas eu não sei, tem pessoas que falam que não sabem que foi divulgado, que está tendo na rede de saúde
os altos cuidados Sim. mesmo, né? Elas não sabem. E é onde a gente fala, olha, vá até o posto, faz o seu atendimento, leve essa criança. Então, nós pensamos nisso, aonde estar a eficaz no território, mesmo que a demanda, que nós sabemos que a demanda é grande, não está suportando. Doutora Desirê, não está suportando. Sim. A saúde não está suportando a demanda que tem. Então, se é uma consulta que eles têm que marcar, daqui 4, 5 meses. Então, como que vamos educar essas mulheres, né, para mudar a história dela? Porque quando você olha dentro do território, você vê essa mulher, você vai perguntar da mãe dela, você vai perguntar da avó dela, elas estão reproduzindo a mesma história. Aí a pergunta, reproduzindo a mesma história dentro de um contexto hoje que nós vivemos contemporâneo, repetindo a mesma história de 30, 40 anos atrás? E aí você encontra uma mulher de 30 anos, grávida. Oh, parabéns, você está grávida. É o primeiro? Não, é o segundo filho. E foi planejado? Não, não foi planejado. Você queria ter? Não, eu não queria ter esse filho. E por que você não se preveniu? Porque meu marido não me permite usar preservativo na relação. Não me permite usar preservativo na relação. Ora, eu tento, perante a rede pública, fazer as cirurgias necessárias para que eu não tenha mais filhos, mas você não tem a idade, você ainda é jovem, e a mulher é desrespeitada pelo fato de não querer ter mais filhos também. E ela está sofrendo uma violência também sexual, ao passo de que ela não é permitida durante a relação sexual ao uso de preservativo, né? Seja o homem usa preservativo, a mulher usa preservativo, enfim, né? Olha a violência que essa mulher está sofrendo também. E aí vem mais criança para o mundo. E essas violências, elas trazem várias vertentes. Para mim, uma falta de educação, de informação, e aí nós podemos esquecer a questão também religiosa também. E muitas, quando eu falo da educação e da formação, elas não têm noção que elas estão sendo violentadas. Então, por isso que eu falei que está tudo se naturalizando. Sim. As violências estão se naturalizando. E aí precisamos, sim, estar na ponta, levando esse conhecimento, essa informação para essa mulher, eu falo que é para ela acordar para a própria existência dela, né? E aí talvez nós possamos fazer com que elas olhem para elas com mais cuidado, para que elas tenham um pouquinho mais de dignidade, de amor próprio, para viver uma vida melhor. E dentro disso tudo, nós temos as questões dos dogmas religiosos. Sim, por isso que eu falei, né? Esse é um dos cuidados que temos que ter, né? Porque mesmo aquelas que têm esses dogmas religiosos, nós temos que respeitar. Mas aquelas que não têm informação e não têm cuidado, aí é onde nós precisamos empoderar. Sim. Né? Para que talvez a gente vai quebrar esse ciclo, né, nas próximas gerações. Sim. É isso que precisamos pensar. E aí a gente fala, tem uma idade mínima para fazer a laqueadura. Tem que ter tantos filhos para poder fazer. Há um protocolo dentro da medicina também. Então, aquela menina que hoje ficou grávida com 15, 14 anos, ela irá reproduzir esses filhos 14, 15 anos. Quando ela tiver com 20, 25 anos, ela vai estar no mínimo com 5 filhos. Porque naturalizou. Você percebe? Se tivesse como operar, né, fazer essa cirurgia com 18, com 25 ela não estaria com 5, 6 filhos. Com certeza. Então é uma política pública que precisa ser... estabelecer esse diálogo, né, com o poder público, com a legalidade, como que faz? Mas será que querem isso? Como que no seu cotidiano está a frente pública coligada à sua frente religiosa? Olha, bem provocativa, né, doutora? Aqui nós podemos falar, tá bom? Poder público, com a questão
da religião afro-brasileira. Pouco apoio. Nós não temos visibilidade. Então, vamos pensar nessa questão de visibilidade. Não é uma visibilidade para marketing e para agregar consulentes ou frequentadores. Não. A religião de matriz africana, ela precisa ser respeitada dentro da sociedade. Nós trabalhamos, né, tem uma legalidade aí, um país é laico. Sim. E para isso precisamos o quê? Ter um apoio, sim. Não com tantas reivindicações, porque eu sou contra tantas reivindicações. Aí vamos lá para a educação novamente. Olha, uma coisa vai interligar a outra. A Lei 10.329, se eu não me engano, 2003, ela diz que dentro da unidade, 10.639 de 2003, ela diz assim, que nós precisamos implantar isso na unidade escolar, não como religião, mas como uma história do povo afro-brasileiro e indígena. Quando fala do indígena, é naturalizado, pode falar. Quando fala afro-brasileiro, é macumba, né? Sim. Eu estou dentro de uma unidade escolar. Sabe quando que nós efetivamos esse trabalho? Quando? Só em novembro, naquela semana que precisa apresentar. Esse trabalho, ele não é eficaz durante o ano de trazer conhecimento, não religião. Nós não estamos falando de religião dentro da unidade escolar. Nós estamos falando de uma cultura que precisava formar primeiro quem vai passar esse conhecimento para as crianças. Porque nós temos, ser profissional de uma área e ter um segmento religioso não me impede o meu profissionalismo, mas isso eu vejo na prática que impede sim. As pessoas têm dificuldades profissionais que não aderem a essa crença, né? Ela tem dificuldade de falar até da cultura. Sim. Ela tem essa dificuldade de falar da cultura. Então aí vamos para a religião, né? Que apoio o poder público dá para a religião. A religião é uma coisa que nós não temos, eu não vejo hoje nós com tantos apoios na região de Campinas, Ok. tá? Porque a gente vê no Rio de Janeiro, tem algumas vertentes que eles têm uma visibilidade maior, Sim. né? Outras têm menores, porque a gente viu esse impacto aí muito grande das violências, né? Com certeza. Contra a religião afro-brasileira. Então, olhando para isso, o que eu mais prezo como mãe, como esposa, como irmã, como sacerdotisa, como psicopedagoga clínica e líder religiosa, eu não quero nomear essa questão de líder religiosa. Eu quero me questionar como uma pessoa que é formadora, uma pessoa que vai levar dentro da comunidade a humanização. Porque a minha crença, ela está em mim, eu professo ela, mas eu não preciso impor ela para você. Mas eu faço um trabalho que muitos não fazem. Sim. E isso também não, para mim não importa, porque eu quero tratar o ser humano, eu quero levar educação, mas dentro da escola, quando nós formarmos professores, toda a gestão, toda a comunidade escolar, nós vamos ter menos impacto de intolerância na sociedade, porque estamos formando de pequeno, olha a transformação que nós precisamos ter. E a escola não é uma unidade poderosa. Com certeza. Ela é poderosa de formação, porque essas crianças passam muito tempo lá. Sim. E nós estamos formando ela para uma sociedade, não para guerra, para brigas. Sim. Percebe? Sim. Com certeza. E aí, assim, né, eu vou fazer uma citação aqui de algo muito interessante, que eu fiz uma publicação recente de um vídeo na rede social, onde no ritual de uma festividade de Ogum, aquele ritual a prática comum do pessoal da África é usar o anil na festividade. E todos ali se pintarem, se colorirem com o anil. Faz parte daquele agradecimento, faz parte do ritual, faz parte da festividade. E muito me espantou, mãe Carla, que o vídeo teve uma repercussão legal, mas
Também recebi muitos comentários preconceituosos, até no seguinte sentido: a primeira vez que eu vejo negros explorando brancos. Muito me espantou aquele comentário, porque nós, como parte pertencente à religião de matriz africana, afro-brasileira, devemos nos unir. Sim. Né? Seja ela Umbanda, Candomblé, né? Que seja, devemos nos unir, porque nós já sofremos preconceitos cotidianos. E aí muito me espantou que, ao entrar no perfil daqueles comentários, eu pude ver que eram candomblecistas, faziam parte das religiões de matriz africana. E você consegue observar a que se deve esse preconceito? Falta de conhecimento, falta de respeito e falta de humanização. Quer dizer, as religiões precisam educar. Sim. Ou seja, não é só na família e não é só na escola. Olha a importância dos líderes religiosos. Sim, mas como olhar para essas instituições, família, escola e religião, instituições religiosas, elas têm um papel fundamental de formar. Mas aí é que nós precisamos pensar de que forma estamos formando, né? Nós que somos professamos essa crença afro-brasileira, do protestantismo, do catolicismo, do budismo. Como que estamos fazendo isso? Como estamos ensinando? É com guerra? É para mim, como você foi apontada, Sim. Né? Ou como foi assim, isso é o que ela professa, então eu a respeito. Sim. Se eu vier lá com o Podiani, o que eu poderia fazer? Por que é isso? Aí é uma informação. O sujeito, ele não sabe daquilo que está ocorrendo, mas ele te ataca. Sim. Ele não procura saber e te respeitar. Então precisamos sim, dentro dessas instituições escolar, familiar e religiosa, que temos esse papel fundamental de formação do sujeito, né? Trazer essa consciência do respeito. Eu falo que a minha instituição, né, familiar, que é amor, respeito e caridade, são em cima dessas 3 vertentes que perpassam a minha vida pessoal, a minha vida profissional e a minha vida religiosa. E em que parte a religião... Fugir total desse roteiro. Em que parte a religião se perdeu da caridade? Vamos entender o que é a caridade. Primeiro, né, doutora Desirê? Porque tem caridades que elas é imposta por uma lei, né? Então, o que é a caridade no meu ponto de vista e dentro do que eu pratico? Eu digo assim, aqui dentro do templo nós professamos a nossa crença. E lá dentro também há a caridade. Porque a caridade não é esse doar em espécie somente, né? É esse acolhimento, essa escuta ativa. Aí nós vamos para essa caridade que todo mundo aí acha que ela é real, né? Eu dar alguma coisa, né? E aí a gente entra nesse conflito, porque vamos lá, aí vamos trazer novamente as OCIPs para dentro da sociedade, né? As associações. Sim. Chega na época da Páscoa, todo mundo quer fazer caridade. Sim. Chega na época do Natal, todo mundo fica solidário. E esquecem que essas famílias, elas precisam de um apoio o ano todo. Então, esse olhar para mim de caridade, ela se distancia de datas específicas. Para mim, ela tem que ser diária, porque se eu hoje encontro com você, doutora, e a gente vai dialogar, eu vou fazer uma escuta, ali eu estou praticando a minha caridade. Se eu te dou um abraço, eu estou praticando a minha caridade. Aí, se eu vejo uma situação de vulnerabilidade em algum lugar, eu vou ajudar essa instituição a fazer o que eu não consigo estar lá na ponta. Sim. Então, para mim, esse olhar de caridade, ele tem essa amplitude, não só em datas específicas, mas ela é diariamente. Afinal, uma família, ela não vai se desenvolver e sobreviver à base de ovo de Páscoa e panetone, né? Em datas específicas. Em datas específicas. É como nós falamos das políticas públicas.
Tem o marco dia 20 de novembro. Aí você vê vários eventos acontecendo. Como ela é constituída durante o ano, para que quando essa data chegue para ser realmente comemorada, né, ser relembrada de alguma forma, as pessoas que vão ser participativas disso, elas são sujeitos conscientes, educadas para estar naquele lugar. Não Sim. para brigar, não para combater. Então, eu ainda vou falar muito sobre isso, que para mim a formação, ela é... Bom, a educação já fala formação contínua, né? Então, como que estamos fazendo isso na área da família, na área religiosa e na área educacional? Ela não pode ser pontual, ela Sim. tem que ser diária. Você acredita que a escola é um espaço de formação de caráter? Ou a formação de caráter, ela se deve exclusivamente à família? Dizer hoje a instituição escolar, ela não é uma instituição escolar como era talvez na minha época, né? Porque o índice de vulnerabilidade é tão grande que quando chega na unidade escolar, muitas vezes é que eu falo, eu preciso ensinar, mas tem momento que eu vou precisar ensinar essa criança a sentar, essa criança pedir desculpa, né? Então, o professor na área da educação hoje, ele está tendo vários papéis. Até esse papel que seria da família, de ele reconhecer essa instituição escolar. As crianças hoje não reconhecem a instituição escolar para que ela é, e nem a família. Isso é muito triste. Sim. Não estou generalizando, mas hoje, se eu tenho 33 alunos numa sala, se 10 pais, eles têm essa consciência e são crianças que eu não preciso, talvez, às vezes, parar para ver um conflito que eles estão, intermediar aquele conflito, ou uma falta de educação, uma postura que não seria o meu papel. Mas ali eu estou, aí com o olhar que eu tenho, né, de formação desse sujeito, na sua integridade, né, porque o ECA fala da proteção integral, aí eu acabo fazendo o meu papel como ser humano e humanizando essa situação. Mas claro que nós olharíamos hoje, a formação de caráter, ela vai vir por várias vertentes, por vários núcleos que esse sujeito tá perpassando, né? Sim. E aí, quem são essas pessoas que estão formando o caráter, ou o conhecimento para esse sujeito ter um caráter? Porque é a partir do conhecimento, a partir da formação que você vai basear o caráter da pessoa. Porque se eu entrar na questão espiritual, aí já é outra conversa. É. E o ambiente faz um indivíduo. Com certeza. Né? E olha que interessante, a criança também tem a capacidade de transformar o seu ambiente familiar com o que ela está recebendo de educação naquele ambiente escolar. Ela está também, eu acredito que seja uma via de mão dupla, uma intersecção também. A criança educa pai e mãe também educa a criança. O ambiente escolar pode transformar, inclusive, uma família. Pode, porque dentro aí, vamos falar do currículo, né, que nós temos que cumprir, é um currículo bom. Às vezes a gente está dialogando, e a gente dialoga, eu sempre falo, eu gosto muito de Paulo Freire, né, que eu alfabetizo em cima da realidade do sujeito. E muitas vezes quando eu estou dando alguma matéria, estou falando com eles alguma coisa, percebi que não é a realidade deles, que é o que está falando ali. Eu trago a realidade deles porque eu conheço a realidade deles. Sim. E aí começa o diálogo, né? E a formação. E na reunião de pais que eu tive, esses, né, tirando mais uns 15 pais, eles falaram que eles levavam esse diálogo para casa, né? Porque eu achei muito interessante, aí o que fala... A família, as crianças chegam na segunda-feira, elas querem falar do final de semana delas. Sim. Olha aí a escuta ativa. Não, mas eu sou professor, eu tenho que dar essa matéria. Não, eu faço. Falou, aí eu... Né? Então, essa escuta ativa, dessa necessidade. Aí eu que falo. O que tem nesse território? Tem lá a ECA. Vamos lá pro ECA?
Tem lazer com a família? Né? Tem educação? Então, aonde vai se formando todo esse caráter? Onde essa criança, ela acha esse apoio para ela estar se formando? Mas sim, tem muita coisa que elas aprendem na unidade escolar ou nesses núcleos que elas educam a própria família. É interessante você colocar isso, que as crianças querem falar do final de semana, né? E o indivíduo, ele não se resume a matemática, português, biologia, né? História. Tem um que o pai trabalha acho que na feira lá do rolo. Então, quando eu entro, olha que interessante, eu entro em matemática com ele já me responde verbalmente, raciocínio lógico perfeito. Ele tem 8 anos. Mas eu conheço a realidade dele, ele tá ali com o pai. Esse tá com o pai e com a mãe, né? Tá ali trabalhando. Tem que estar junto com os pais porque não tem aonde ficar. Tá. Né? Então, é muito interessante a gente olhar para isso. Aí é muito triste nós olharmos para uma família, e a gente vai vir com os déficits que nós temos no poder público, de creche, Sim. de ONGs também, que as crianças ficam no horário contrário. E tem crianças que eu conheço, sei, que ficam sozinhas porque os pais têm que trabalhar. Sim. Isso na minha época era comum acontecer também. Os irmãos mais velhos cuidavam dos menores e tal. Era uma outra realidade, era um outro tempo, enfim, as coisas mudaram e a gente precisa perceber que o Estatuto da Criança e do Adolescente está aí, o mundo é mau. Sim, muito. E as crianças precisam estar protegidas em seus superiores interesses. E esse nosso tema, ele expande para tantas outras esferas, porque aí a gente vive numa sociedade em que a mulher, ela é vítima da violência de gênero, a mulher está em situação de vulnerabilidade, principalmente em questão relacionada ao mercado de trabalho. Essa mulher que tem filhos, ela por vezes não consegue sair para trabalhar, porque ela não tem onde deixar o seu filho, ela precisa cuidar do seu filho, e aí por vezes ela fica em situação de vulnerabilidade em relação ao marido, fica permeada pela violência. Então a gente precisa, o equipamento público, ele precisaria suprir a necessidade da nossa sociedade. E aí é quando nós olhamos, doutora Desirê, que a defasagem está tão grande desse cuidado com a mulher, né, em todos os espaços, mas aí nesse espaço de vulnerabilidade, essas mulheres que não têm Sim. como fazer, né, e elas vão ficando esquecidas, abandonadas, e cada vez mais a violência aí vem os noticiários. Vai fazer o que com o noticiário? O fato já ocorreu. Sim. Aí pensamos, quais são as políticas públicas reais com isso, né? E aí a gente olha para isso, essa mulher, ela vai dar um jeito, sim, de deixar o filho, às vezes, sozinho para ela poder trabalhar, porque ela tem que suprir as necessidades básicas, né? Então, a gente fala, não pode, mas não dão situação para ela fazer diferente, né? Ou senão ela vai ficar sempre à margem da sociedade, reproduzindo o que a família já fez com ela. Com certeza. Não tem outro caminho, né? E aí a gente fala, a demanda está muito grande. No seu cotidiano, você consegue identificar das crianças que a senhora educa, quantas são filhas de pais separados? Conseguiria fazer assim, 10 para 1? Olha, vamos lá, aí você quer que eu pego do território ou que eu pego da unidade escolar? Cita pra gente o que a senhora tem de dados. Dos dois dados. Tanto dos dois dados. Do território. Nós temos vamos dizer hoje, se pegar do 100%, 70% são mulheres solo. 70%, 80% são mulheres solo. É um número gigantesco. Eu vejo isso pelo território e vejo isso na unidade escolar. Porque o que é que eu falo? Eu estou no território, eu estou na comunidade também na unidade escolar. Então, você vê que só que ninguém faz esse índice, né, de saber dessas mulheres. Quantas mulheres hoje nós temos dentro de um território, não precisa ser dentro da cidade, mas dentro daquele território. Eu tenho uma média, porque eu estou lá no território e estou na escola. Sim.
Então, mas aí é o que eu falo, as políticas públicas, que os dados têm, com certeza eles têm esses dados, mas quais são as políticas públicas que levam para o território para auxiliar essas mulheres? A gente precisa de dados estatísticos para poder aplicar a intervenção correta àquela situação existente. E nosso país, ele é completamente escasso em levantamento de dados, talvez porque não se queira transparecer de fato e colocar a público determinadas verdades, né? Isso a gente também tem que levar em conta. Mas eu preciso de um dado correto para eu aplicar a solução correta. Nisso é matemática, né? Para esse problema, nessa base de dados, a solução é essa. Aí surgem as políticas públicas em cima de dados, né? Sempre as políticas públicas surgem em cima de estatística. Sim. Ok. E a eficácia dela? E após essa implantação dessa política pública? Sim. É raro nós vermos um índice falando que baixou o nível de natalidade. Que baixou o nível de mulheres desempregadas. De crianças não alfabetizadas. Aí falar assim... Aí, na primeira pergunta foi, a alimentação é primordial. Ela é primordial para a educação, para o aprendizado. Sim. Né? Então, como que chega esse sujeito? Hoje nós temos os adolescentes que não sabem nem escrever o nome. Sim. Certa vez eu fui fazer um trabalho, num projeto, numa EJA. E na hora que nós chegamos, o pessoal estava comendo. Daí a gente questionou, nossa, o que está acontecendo, né? Eles precisam comer, eles chegam com fome, eles não conseguem começar a estudar porque eles têm fome. E adultos. E são adultos. Então, a gente precisa entender que tudo parte ali da base, e o que eu sempre falo, eu sou até muito repetitiva em citar isso, e o pessoal acho que deve falar assim, nossa, Desirê, não para de falar isso. Saúde, alimentação e educação. Sim. E saneamento básico. Sim. Isso é o pilar para a gente começar a conversar sobre qualquer outra coisa. Nós precisamos ter o mínimo, gente. A nossa sociedade precisa ter a fome suprida. Né? E aí, hoje, por exemplo, a senhora dá aula em meio período, ou as escolas também estão funcionando em período integral? Não, as escolas do estado têm algumas que são período integral. Eu estou no meio período, né? Mas o que a gente olha, a demanda é muito grande e as escolas não têm como se tornar todas período integral. Porque uma unidade escolar, ela passa com 3 turnos. Quando ela se torna uma integral, ela não tem como atender os 3 turnos. Sim. Integralmente. Então, você vê que aí também é uma questão de política pública mesmo, Sim. Né? Que isso ajudaria muitas as mulheres. Mas nós temos as ONGs, que elas podem, eu mesmo direciono alguns alunos, falo, olha, vai no território, vê se tem alguma ONG que eu sei que tem, vai procurar para essa criança ficar meio período. Não fazer um esporte. Não, aí que a gente entra no ECA, no lazer, né? A educação, a cultura, né? Porque essas ONGs de período intermediário, elas para isso, né? Para essa criança ficar ali, elas têm uma formação esportiva, cultural, mas não tem vaga. E elas ficam na rua. A rua é o lazer delas, a rua é a cultura delas. E elas vão repetir a história ancestral. Sim. E nisso tudo, como está a saúde mental dos professores? Tá ruim, viu? Porque tá um índice muito grande, tudo indo pro psiquiatra. Precisamos cuidar da saúde mental daqueles que educam. Sim. Isso é uma pauta também que a gente precisa abordar. Dentro das escolas hoje, existe psicólogo?
Psicólogo existe hoje para atender as crianças, mas de uma maneira que eu vejo hoje, tá ainda bem superficial. Porque é um atendimento 1 ou 2 vezes na semana para uma escola que às vezes tem 1.100 alunos, então é muito deficiente ainda para mim esse atendimento. É isso que eu falo, as políticas públicas implantam um trabalho que você olha e fala, qual é a eficácia disso? Sim. Porque aí a gente fala aprendizagem, você falou, o que impacta a alimentação? Eu falei alimentação, a parte biológica, cognitiva e psíquica. As dores dessas crianças são enormes quando você faz essa escuta significativa. Com certeza. Então, eu olho para isso e falo, cadê a rede pública? Como que eu direciono, eles chegam para mim e falam, ô professora, a senhora fez o encaminhamento, mas não tem vaga. Não tem vaga para um atendimento psicológico, interdisciplinar, que é para identificar se a criança tem um déficit. Sim. Não tem. E aí você fica como? Os atendimentos especializados. Por exemplo, dentro das escolas tem uma criança autista no espectro e ela precisa ali de um atendimento, de um suporte. Isso na prática, da sua vivência. Na minha vivência. Hoje a gente sabe que tem vários níveis de autismo. Sim. Né? Então, claro que a unidade escolar tem que se preparar para atender esses níveis. Sim. Eu, na minha sala, eu tenho um autista. Mas eu tenho formação em psicopedagogia. Então, para mim, clínica, é natural. Eu sei o que fazer, né? Mas toda unidade escolar, ela tem um núcleo de atendimento contraturno. Tá. Né? Isso também é muito importante a gente ressaltar, a sociedade. Porque a família fica com receio de levar essas crianças para esses atendimentos, principalmente na escola, nesses horários contraturno, que elas ficam com o especialista da área da educação especial. Ela fica 1 hora, 2 horas, depois ela vem para uma aula normal, né? Com os demais alunos. Mas a gente vê a baixa frequência dessas famílias nas unidades escolares. As unidades escolares estão se adaptando, sim, já tiraram antigamente aquele sinal horroroso, né? Então, umas colocam a música, tem as reuniões pedagógicas que nós vamos conversar, as professoras especialistas de educação especial participam, e aí nós vamos estar com essas crianças na sala de aula. Mas também um acompanhamento efetivo com a professora efetiva da sala não é tanto, que eu acho que deveria ser, que é correto. Mas esses núcleos pequenos que ainda tem dentro da unidade escolar, eu acho que a gente precisa passar mais informação para os pais, para a comunidade, para que elas exijam da sociedade um bom atendimento, psicopedagogo não, de atendimento com essas crianças. Que elas façam um trabalho efetivo. Enquanto tiver política pública, a sociedade não saber exigir a eficácia desse trabalho, ele vai ser morto, vai ser mascarado. É comum haver nesses ambientes educacionais palestras sobre legislação, sobre direitos disponíveis a essas pessoas? Não. Aí que eu falo que nós temos que ir para a comunidade, doutora Desirê. Porque na escola já é difícil essas famílias virem para uma reunião pedagógica. Sim. Então, é quando eu estou na comunidade, lá eu estou falando sobre isso. Eu estou falando da rede protetiva, eu estou orientando para onde deve ir, eu estou falando da unidade escolar e toda a equipe que é da familiar, que elas têm essa base, porque eu passo essa base para elas, porque tem dia que eu posso estar na comunidade, tem dia que não, mas elas estão lá. Né? Então a gente fala assim, quem é esse grupo da familiar que quando está na comunidade faz esse processo. Uma das coisas que eu também eu tenho dentro da familiar, que a doutora Desirê, é o atendimento muito específico às mulheres com criança com deficiência. Tá. Nós já entramos nesse caso na área da educação, aí eu levando lá para o território. Porque são mulheres que eu posso falar disso porque eu faço atendimento domiciliar. Tá.
Eu atendo uma criança que ela tem uma deficiência, que ela não tem condições de estar na unidade escolar, pelo poder público, pelo MP, a mãe conseguiu esse atendimento domiciliar. Tá. Aí a gente vai entrar na questão da legalidade e da eficácia para que ela seja cumprida. Essa mãe teve instrução para exigir o espaço que a filha dela, porque a lei diz que essa criança tinha que estar na escola. Sim. Essa criança não tinha condições físicas e cognitivas de estar na unidade escolar. A mãe foi para o Ministério Público. Porque ela também correu o risco de perder também os benefícios dela, porque ela tem que manter essa criança na escola. Sim. Ela foi para o Ministério Público e ela ganhou o atendimento domiciliar. Isso é um ponto. Olha aí que a gente fala das informações, como que nós temos que ter esse direcionamento. E eu atendo, né, essas famílias também que têm crianças com deficiência. É a prioridade da família ARC, é trabalhar com essas mulheres. E a gente vê o abandono dessas mulheres. Essas mulheres não têm o autocuidado, elas não têm um lazer, porque elas estão 24 horas com essa criança. Na função. Na função. É. E quem é essa mulher? Quem é essa mãe? Você percebe? Aí fala, nós temos política pública. Eu não vejo isso acontecer no território. Sim. Eu não vejo, e isso entristece, porque é um abandono. E quantas dessas mulheres se socorrem ao judiciário para que o homem e o pai dessa criança também tenham a responsabilidade dele em relação à criança? Ou, se não se responsabilize no cuidado e compartilhamento parental, que a indenize. Então, mas é tão subjetivo, porque nós estamos falando de social, nós estamos falando de vulnerabilidade. Muitas vezes esse homem sumiu, não sabe nem o paradeiro dele para notificá-lo. E aí eu vou te contar o segredo então. Então se esse homem sumiu, os avós são responsáveis. Mas se sumiu, olha, doutor, eu falo para você, é difícil. Porque quando você ouve a história dessa família, principalmente que está nessa situação com criança com deficiência, não existe família por parte paterna. Não existe. Olha que realidade. E essa realidade é pouco falada. Sim. Porque quando a gente permeia pelo mundo das famílias e sucessões, o que se veicula muito na mídia são questões, abre aspas, elitizadas. Nós precisamos falar sobre o que acontece no território. Quando a gente fala território, mãe Carla, explica para o pessoal que está nos ouvindo o que significa território. Bom, nós temos essa fala de território, é onde está as famílias em estado de vulnerabilidade. Então, estamos no território. Que território você abrange dentro de Campinas? Eu estou no Campo Belo. Então, eu estou no território do Campo Belo. Então, nós estamos aonde há a situação de vulnerabilidade. Então, lá são feitas as escutas, lá feitas as entrevistas e feitos os encaminhamentos que é possível e as orientações. Então, como a senhora, eu sei que é especialista nessa área, seria talvez, né, uma lacuna aí de falar, vamos pesquisar mais isso e que poderia ser feito para amparar essas mulheres dentro de uma legalidade parental. Sim. Né, quando Sim. encontra o sujeito, né? Porque isso é uma vertente que eu posso te falar de lugar que não há. É muito difícil. Com certeza. Né? E mas aí, quem ajuda essas mulheres? Agora me diga, é fácil chegar na comunidade, entrar na comunidade? Não, toda comunidade você tem que ter o respeito, né? Então eu procuro sempre buscar quem é o líder do bairro, conversar com ele, mostrar o meu trabalho para que a gente possa adentrar nessa comunidade. Eu estou nessa comunidade desde a pandemia e eu não consigo sair de lá. Aí a gente falando do afeto, né, da questão afetiva. Eu não consegui, porque o nosso projeto era para ser itinerante, cada ano num bairro, num território. Ficou. Território é bairro. E não consigo sair, porque a gente criou
um afeto com aquelas famílias, e olha que eu já mudei as famílias, mas as outras que eu atendi o ano passado, elas vão lá falar oi para mim no domingo que eu tô lá fazendo essa ação social. Essa ação social eu estou todo mês no território. Então, a gente olha para isso, é um cadastro que é feito, né? Nós temos todo um parâmetro, você recebe algum benefício, porque as pessoas acham que porque uma pessoa recebe uma cesta básica, ela vive 30 dias, uma família que tem 5 pessoas na casa, 4 crianças e um adulto, ou 3 adultos que estão desempregados, eles vivem com uma cesta básica. E com o BPC, que aí recebe acho que é 1.000 e pouco, se eu não me engano. E aí a gente vê essa realidade. Dentro do seu núcleo de famílias atendidas, você tem dados sobre quem compõe as rendas familiares? Mulheres. Mulheres, mães ou avós? Avós e mães. Porque geralmente as mães vão trabalhar e as avós cuidam dos netos. A sucessão do cuidado fica com com as as mulheres e sempre. da família materna. Sim, sempre. Sempre. Eu tenho esse dado desde da época da pandemia. É fato. Porque as mulheres que são... Eu atendo mulheres. Mas que perfil de mulheres? Aí que eu falo que a reprodução, ela passa de geração em geração. Nós precisamos quebrar esse ciclo. Com certeza. Precisamos quebrar esse ciclo, olhar para a sociedade, olhar para as comunidades em situação de vulnerabilidade, no que nós pudermos auxiliar, apoiar, contribuir, levar informação, levar conhecimento, dialogar. Certamente a nossa conduta e as nossas ações, talvez a gente não modifique a nível macro, mas a gente possa fazer uma transformação a nível micro. Naquele sistema, se cada um fizer dentro do seu ecossistema, a gente transforma o mundo. Sim. Né, mãe Carla? E essas famílias que estão nessa situação de atendimento pela família ARC, tem pesquisa com relação à vertente religiosa dessas famílias? A maioria... A maioria são protestantes. Tá, e tem amparo da religião? Pouco. E lá eu não vou como sacerdotisa, eu vou lá como familiar, que é como uma associação que vai ajudar, né? E é aquilo que eu falo, aí a gente entra naquela questão da visibilidade das nossas ações, né? Como religiosa. Se eu entrar como instituição religiosa afro-brasileira ali, eu não vou ser recebida. Sim. Compreende? Sim. E aí é da mesma forma como a gente não tem um apoio como instituição religiosa dentro da sociedade. Tá. Então, e nós fazemos muito. Então, eu entro lá como a família ARC. Tá. Que ela norteia esses 3 vertentes, amor, respeito e caridade. Então, ela está dentro, está intrínseco, né? Dentro da minha crença, mas não como crença. E é um projeto também de vida. Sim, sempre foi. Eu trabalhei sempre nessa área, né? Eu trabalhei no serviço de acolhimento, então eu sempre trabalhei no trabalho e renda, então eu sempre fiz trabalhos assim com os terceiros setores, vamos pensar, né? E dessas situações de vulnerabilidade e formação. Sim. O acolhimento, para que todos saibam, o acolhimento institucional é quando chega uma criança ou adolescente em situação de violação de direitos ou em situação de violência. Então, ele tem o amparo daquela instituição para ser resolvida a situação daquela criança e adolescente e verificar qual é a destinação. Se tem uma suspensão de poder familiar, uma destituição de poder familiar, né, para que a rede também consiga acompanhar essa criança e adolescente Eu espero que as pessoas, a sociedade já compreenda quando se fala serviço de acolhimento, porque antes era o antigo orfanato, né? Porque até essa nomenclatura aí, eu tô fora já faz 15 anos do serviço de acolhimento, não, 12 anos, e é uma das questões também que nós olhamos hoje, né? De uma forma mais cuidadosa para esse lugar. Sim. Né, que é um lugar de muita dor. Sim. De muita violência. Com certeza.
Mãe Carla, quem quiser ajudar a família Ark, o que a família Ark precisa, como contribuir, onde achar a família Ark? Família Ark vocês podem achar pelo Instagram, Família Ark. Lá também tem o nosso número do celular, do WhatsApp. Nós estamos procurando voluntários, tá? Para estar, porque tem pessoas que às vezes quer ser voluntária, aonde ser, como ser. A Família Ark está buscando voluntários. Nós temos um trabalho com a questão da alimentação, sim, mas nós temos também com a questão de formação dessas mulheres. O foco da Família Ark será as mulheres no território. Nós temos também o cuidado com a criança, né? Nós fazemos anualmente também a festa com a família, porque isso é de suma importância, você perdeu isso, né? Sim. Então você que queira ser voluntário ou um parceiro da Família Ark, entre no Instagram, Família Ark, eu agradeço. Nós vamos deixar também na descrição desse nosso podcast onde encontrar, rede social, o número de telefone, todos os dados disponíveis para aqueles que quiserem contribuir e ajudar nessa ação social tão importante que a Mãe Carla representa junto à comunidade. Mãe, nós estamos nos encaminhando para o final. Eu falei que seria bastante gostoso se deixar a gente fica aqui 2, 3, 4 horas conversando, porque a gente tem várias camadas para conversar. Mas é importante que a gente tente, de uma maneira bastante simples, levar o conhecimento para quem precisa, né? A criança e adolescente precisa do cuidado, da proteção integral, sobretudo dos direitos preconizados no Estatuto da Criança e Adolescente, mas pela nossa Constituição Federal. Todos nós temos direito à alimentação, à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, né? Então, dentre todos esses direitos básicos que nós, como indivíduos que temos a capacidade de dialogar com a sociedade, que nós podemos transformar a nível micro para talvez modificar macro. Mãe Carla, foi muito bom receber a senhora aqui. Tem algo que a senhora queira deixar de recado para essas mulheres que estão em situação de invisibilidade ou estão invisibilizadas e que com o seu conselho, a sua dica, elas possam se empoderar ou enxergar uma luz no fim do túnel? Eu quero deixar não para as mulheres que estão numa situação de invisibilidade, mas para as mulheres que podem mudar estas mulheres que estão nesse lugar de invisibilidade. E essa é você, mulher, que pode fazer a diferença na vida de outra mulher. Seja que possamos ser todos um pouco mais humanos nessa existência. Eu gostaria de agradecer a sua audiência. Esse foi mais um episódio onde falamos um pouquinho de educação, de família, de religião e pudemos mesclar e interseccionar esse tema tão importante. Afinal, todos nós vivemos em família e a família é a célula máter de toda a sociedade. Por pior que seja ou por melhor que seja, todos estamos em família. E eu só tenho que agradecer a Mãe Carla pela contribuição nesse podcast e que possamos fazer tantos outros. Se você gostou desse podcast, se esse episódio fez sentido para você, espero que você compartilhe com quem precise e deixe um joinha aqui pra gente. Agradeço a audiência e foi um prazer levar conhecimento a vocês. Muito obrigada, Mãe Carla. Que agradeço, Desirê, que esse podcast possa levar para cada um mesmo essa conversa mais tranquila, né? Esse diálogo, e que a humanidade, a sociedade possa dialogar mais. Eu agradeço imensamente esse convite e que você tenha sucesso cada vez mais. Obrigada, que possamos ser apenas humanos. Domine todas as teorias, conheça todas as técnicas. Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Jung. Até mais.